Então, é que as pessoas acabam perguntando para a gente assim. Então, tá, tem as várias metodologias, tem lá do Barthes, tem lá, né? E qual que é a grande diferença entre elas? Ou qual a diferença relevante, mais relevante em relação a cada uma das culturas? Eu vou dizer a minha perspectiva, né? A nossa A percepção. nossa percepção em relação, claro. Para mim, a grande diferença é o seguinte: alguns autores defendem um assessment e oferecem, inclusive, para o mercado, um assessment para tipificação cultural. E esquecem os traços comportamentais. Para mim, a grande diferença é que, no nosso caso aqui, quando a gente faz um diagnóstico, eu sei exatamente como é que é a cultura vigente e sei exatamente quais são os elementos da liderança que corroboram com essa cultura vigente e quais aqueles que estão ávidos para mudar isso, ou se existem eles. Então, eu identifico quem precisa de intervenção comportamental e quem não precisa. Para mim, a grande diferença metodológica é que alguns métodos de diagnóstico de cultura se limitam a definir a cultura vigente e não explicar quais os atores que corroboram com ela e por quê. E por quê? Definindo o traço. Então, eu vou falar assim: olha, 30% dos líderes têm um comportamento de inelástico, por exemplo. Então, isso explica um pouco uma cultura de hierarquia, uma cultura hierárquica. Porque eu tenho líderes que têm um comportamento inelástico. São conceitos que mereceriam explicação aqui, mas aqui é apenas uma live. Então, percebe? Eu sei que esses 30% de líderes precisam ser mais elásticos para flexibilizar a cultura de hierarquia. Então, para mim, a grande diferença é que alguns diagnósticos de cultura se limitam a tipificar a cultura vigente, sem diagnosticar traços comportamentais das lideranças que corroboram com aquela cultura. Porque o que nós temos que fazer para mudar a cultura, em algum momento, é interferir no modelo mental da liderança e não das pessoas como um todo. Aliás, um erro clássico, viu, Paulo, que fez a pergunta aí, é fazer diagnóstico com cultura com todos os componentes da empresa. Errado. Se faz diagnóstico de mapeamento de cultura vigente, pegando as opiniões das lideranças formais e informais. Nada de sair fazendo questionário para toda a população da companhia. Errado. Errado. Tá? E mais caro fica também, não faz o menor sentido. Tecnicamente, temos que fazer com as lideranças formais e com as lideranças informais. Aqueles que não são formais, mas que também são seguidos, né, respeitados como líderes. Né? O Neville faz uma provocation aí. Como a cultura vigente afeta a estratégia do negócio ou como a cultura auxilia na estratégia para que possamos ter uma liderança transformadora? Tinha que vir do Neville, né, essa pergunta. Olha, Neville, eu diria assim, ó. Normalmente, a cultura vigente ela é, no século XXI, atrapalhadora dos desafios. Ela afeta atrapalhando. Raramente, na minha experiência aí, de 30 e poucos anos fazendo esse tipo de trabalho, de jeitos diferentes, mas fazendo, eu nunca vi uma cultura vigente que corroborasse com a estratégia do negócio. Hoje nós passamos... No passado, nós tínhamos a intenção de entrevistar o colaborador para ver se ele tinha aderência à cultura vigente. Hoje nós não queremos mais isso. Nós temos consciência de que a cultura vigente ela não é aderente aos desafios estratégicos que nós vamos colocar. Então, normalmente, a cultura vigente ela é atrapalhadora do processo. Nós temos que mudar a cultura vigente e não mais procurar gente aderente à cultura da casa, entendeu? A cultura ela é um atrapalhador na grande maioria das vezes, né? Aqui estou sentindo exatamente isso. Ela atrapalha, porque as pessoas têm um jeito de ser que não é aderente aos desafios que lhes são impostos. E o pior é que a defesa dessas pessoas que defendem a cultura vigente é que o mundo tem que mudar, e não elas. Entendeu? Então é um negócio... Quando a gente faz
o diagnóstico com a grande liderança, diretores, governança e tudo mais, e a gente, né, apresenta o que está acontecendo, fala, o que está acontecendo vem daqui de cima, né, não lá de baixo. Nossa, imagina, é enlouquecedor, né? A É sempre realidade um quando ela pouquinho. aparece assim, né? Parece time de líderes. O doninho é sempre um problema no processo como um todo.